Saudações aos ouvintes. Estamos iniciando mais um programa. Esses programas são reproduções das reuniões antigas do Grupo Atlan. Essa primeira parte será sobre o legado de Lao Tse. Há cerca de 2.600 anos atrás, havia um funcionário alfandegário na China antiga que, vivendo entre as montanhas, teve o cuidado de refletir sobre certos assuntos da vida. Esse homem, chamado Lao, agigantou-se a tal ponto nas suas reflexões que deixou um legado singular no campo da filosofia religiosa, legado este que se transformou no que hoje é denominado como sendo a religião Tao. Dizia Lao Tse há cerca de 2.600 anos atrás: aquele que conhece a própria ignorância revela alta sapiência. Aquele, porém, que ignora a própria ignorância vive em profunda ilusão. O sábio conhece o seu não saber. A consciência do seu não saber o preserva de toda ilusão. Assim, há 2.600 anos atrás, um homem singular preocupou-se em pensar a respeito do que seria crível ele saber e a respeito do que seria crível ele não saber. A respeito do que seria possível na condição humana alguém saber e a respeito daquilo que na condição humana facilmente se pode perceber que não é dado ao ser humano saber. E deixou claro, no aforismo filosófico que perdura por 2.600 anos, que quem ignora a própria ignorância, ou seja, quem ignora, que não conhece, termina criando ilusões de tal porte, pois fica pensando que sabe assuntos, coisas e temas que na verdade não sabe. Isso cria uma profunda ilusão e o preço das ilusões criadas sempre é alto para a sensibilidade de quem nessas ilusões vincula e mergulha a sua sensibilidade pessoal. Esse homem singular chamado Lao Tse, muito mais que se preocupar em relação ao que poderia ser sabido ou não, preocupou-se também no outro quesito do comportamento humano que a psicologia moderna jamais ousou pontificar a respeito, o que era uma lacuna terrível nos estudos atuais. Dizia também Lao Tse que aquele que conhece os outros é sábio. Aquele, porém, que conhece a si mesmo é alguém iluminado. Aquele que tem poder sobre os outros é forte. Aquele, porém, que tem poder sobre si mesmo torna-se poderoso. Lao Tse disse, escreveu e praticou em vida princípios e valores que hoje nós, os homens e mulheres ditos modernos, nem nos preocupamos com essas questões, pois nos agarramos a todo tipo de estupidez intelectual que nos é jogada à sensibilidade. Estamos nos cretinizando pouco a pouco,
na medida em que vinculamos a nossa sensibilidade pessoal a todo tipo de loucura que a mídia nos joga, mergulhamos fundo em conversas sobre julgamentos de terceiros, enfim. Nós não sabemos coisíssima alguma, mas, no entanto, somos orgulhosos daquilo que pensamos conhecer. E é essa ilusão que marca a cegueira espiritual dessa humanidade, dessa geração atualmente encarnada, e ficamos como que cegos, tentando ensinar e guiar a outros cegos, esquecendo todo mundo de acender a luz da sua própria alma, através da prudência intelectual e moral, para aí sim, com a sua luz pessoal acesa, iluminar o seu próprio caminho. Nos é dado saber que aquilo que está dentro do horizonte da percepção do ser humano, aquilo que está dentro do campo de visão do ser humano, o ser humano, naturalmente, isso faz parte da sua evolução, ele, em percebendo os fenômenos e a realidade ao seu redor, ele começa a construir, a formular, a arquitetar percepções, deduções e raciocínios na tentativa de explicar aquilo que está dentro do horizonte da sua percepção. Foi assim, é dito na tradição da história científica, que alguém chamado Newton, um belo dia, embaixo de uma macieira, ou seja, de um pé de maçã, percebeu uma maçã caindo e daí ele deduziu e formulou a lei da gravidade. Nesse sentido, o ser humano vai percebendo aquilo que está dentro do seu campo de visão e vai construindo algum tipo de método, alguma metodologia, algum processo em que ele vai decodificando. Ele não tem que acreditar. Ele, através do conhecimento, ele vai buscando a compreensão lógica daquilo que ele naturalmente pode conceber como sendo verdade. Qualquer ser humano também pode perceber, sem que ninguém lhe diga, que na hora em que ele leva uma tapa, na hora em que ele é agredido, ele não gosta. Na hora em que ele recebe um abraço e é ajudado e bem tratado, ele gosta. Somente por isso e por isso só é dado a qualquer ser humano perceber a importância do tratar bem alguém, já que esse ser humano quer ser bem tratado, do amar a alguém, já que esse ser humano quer ser amado. E ninguém precisa acreditar na lei do amai-vos uns aos outros, porque qualquer ser humano, feio ou bonito, rico ou pobre, culto ou ignorante, naturalmente pode perceber que isto é, entre aspas, uma verdade que ele pode aprender como sendo tal. Em suma, o ser humano, naturalmente, dentro do seu campo de visão, ele vai criando leis, que são as leis científicas. Ele vai criando sistemas de pensamentos que dão alicerce para que as regras de conduta da coexistência social possam existir na Terra entre seres pensantes. Enfim, dentro do campo da sua percepção, dentro do que ele pode perceber, o ser humano não precisa acreditar em nada. Ele pode naturalmente perceber o que é verdade e o que não é verdade. Ainda assim ele erra muito. Ainda assim o ser humano não é mestre em perceber, em entender, decodificar, explicar e arranjar uma formulação científica que dê sustentação àquilo que ele naturalmente percebe. Porém, se nem em relação às coisas que estão dentro do campo de percepção do homem ele consegue ser um mestre, o que dizer
daquilo que se encontra além do horizonte da percepção do ser humano. Daquilo que ele não vê, daquilo que ele não enxerga, daquilo que ele nem percebe que existe, daquilo que ele nem sabe se existe. São coisas, situações e realidades que estão muito além do horizonte de percepção do ser humano. Ora, se o ser humano não sabe, não percebe, nem vê se tal coisa é ou deixa de ser, a exemplo do que Lao Tse disse, conhecer o limite da própria ignorância, o ser humano deveria conhecer a sua própria ignorância em relação àquilo que ele não pode perceber, pois que em reconhecendo que ele não sabe, ele revela o mínimo de inteligência e de bom senso, pois não vai se meter, desculpem a besta, a estar criando verdades que ele não sabe se existe ou não. Mas o que acontece com o ser humano que desconhece, que não sabe nada, e que mesmo sem enxergar ou ver coisa alguma, inventa um sem número de sistemas de crença e obriga todo mundo a acreditar, e todo mundo começa a acreditar, e aí se cria a ilusão não só de uma pessoa, mas de toda uma coletividade, todo mundo enlouquece, pira junto e transforma a vida, que é bela e generosa, nesse caos que nós estamos vendo. Lao Tse, e vamos repetir, disse há 2.600 anos atrás: aquele que conhece a própria ignorância revela alta sapiência. Aquele, porém, que ignora a própria ignorância revela uma profunda ilusão. O sábio, verdadeiramente sábio, conhece o seu não saber. A consciência desse não saber o preserva de navegar na maionese. Se Lao Tse soubesse dessa expressão há 2.600 anos, ele teria dito isso. Nós, que julgamos Lao Tse alguém ultrapassado, antigo, que viveu 2.600 anos atrás, somos mestres em navegar na maionese, em transformar as nossas vidas em ilusões, porque nos agarramos e nos apegamos a um sem número de conceitos completamente envenenados pela estupidez e ignorância humana. Afinal de contas, o que é que se encontra além do horizonte da percepção do ser humano? O que é que está lá longe que o ser humano nem sabe se existe? O passado da humanidade. O ser humano hoje não tem mais como olhar ou perceber e ter certeza de que tal coisa no passado foi ou deixou de ser dessa ou daquela forma. O que é uma outra coisa que está além da percepção humana, o futuro. Outras coisas, a realidade espiritual, que está além do que nós podemos perceber, a realidade extraterrena, Deus. Tudo isso está além do horizonte da percepção desta humanidade. Mas quantas leis, quantos conceitos e quantas verdades aqui na Terra existem escritas sobre Deus? Um monte de coisa. Como? Se Deus está muito além da nossa capacidade de percepção. Não. Deus não tem forma. Ele nem é homem, nem é mulher, é isso ou é aquilo. Não, Deus é um velhinho de barba branca, porque tem que ser. Não, Deus castiga. Ou a gente obedece as regras dele, ou ele pune. Quais são as regras de Deus? Quando é que ele esteve aqui e ensinou essas regras? Não, ele teve. Jesus, Maomé. E aí? E quantas religiões existem na Terra dizendo que conhecem Deus? Que o Deus daquela religião, sim, é o verdadeiro, o bonito. O outro é o falso. E o que é que as religiões fazem
disputando fiéis, tentando tirar um fiel da religião tal para vir para cá, porque o Deus daqui é mais cheiroso que o dali, e a humanidade toda vem navegando na maionese há milênios discutindo bobagem, pois de nada adianta nós acreditarmos em Deus e tratar o nosso próximo da forma como tratamos. Melhor seria a gente não perder um segundo da vida discutindo se Deus existe ou não, se ele é assim ou assado, e amar o próximo. O problema é que Deus não está no horizonte da nossa percepção, está para além do horizonte. Mas aqui na Terra, há milênios, um monte de pessoas vem construindo leis, regras, sistemas de crença em torno desse Deus. E ninguém tem a prudência moral de perceber que ninguém sabe nada a respeito de Deus. E não sabendo nada, ninguém deveria se meter a besta para escrever regras ou verdades sobre o que para nós é imponderável. A realidade espiritual também está além do horizonte. Mas o que tem de regra e verdade sobre o mundo espiritual, e cada dia aumenta esse conjunto de regras e verdades. Não, na cidade do nosso lar, em cima do Rio de Janeiro, tem um mar. Não é mar não, rapaz, é um rio. Não, tem uma cachoeira. E quem mora lá nunca viu Jesus. Só uma mulher chamada Veneranda é que viu Jesus. O resto ninguém viu Jesus. Viu, rapaz? Não viu. E aí vai a humanidade discutindo tolice. Os espíritos formularam uma doutrina elucidativa para ofertar àqueles, não que se quisessem tornar espírita, mas àqueles que se pretendessem espiritualizar a si mesmos. Mas pouco importa os detalhes da elucidação, pois que aquilo a que mais os espíritos se preocuparam em ressaltar é o óbvio que o ser humano pode perceber sem que nenhum espírito diga: amem-se uns aos outros. Mas, novamente, a humanidade esquece-se do essencial e se agarra a 300 mil verdades que ninguém pode provar ao outro se é verdade ou se não é. Não, mas quem disse que tem um mar azul amarronzado numa cidade chamada Recanto de Paz, em cima de Natal, foi o médium fulano de tal, e ele não erra. Maravilha. É a primeira vez que um pé de manga produz um coco verde. Se o ser humano é imperfeito, como é que ele vai fazer algo perfeito? Todos nós, seres humanos, somos imperfeitos e, portanto, só podemos produzir coisas imperfeitas. Óbvio. No entanto, qualquer membro vinculado a sistemas de crenças religiosas pretende ser ele alguém mestre, sábio, formidavelmente correto nos conceitos que ele tem sobre Deus, sobre Jesus, sobre santo, sobre o Espírito, sobre a verdade está com ele, ponto. E muita gente vai atrás. Desconhecendo que na condição humana ninguém pode ser mais que um simples ser humano. E aqueles que conseguem a isso superar transformam-se nos mais humildes e simples dos seres humanos. Como Jesus, que foi e é a simplicidade em pessoa, nunca nem encheu o saco de ninguém, nunca impôs nada do que ele acreditava ou pensava sobre ninguém. Tudo que ele dizia é: observe, eu ajo dessa forma. Se o que eu estou fazendo servir alguma coisa para você, tome a sua cruz e siga meus passos. Jesus nunca deu nem conselho. Ele deu o seu testemunho. Quanto mais se sabe, mais simples se torna um ser. E assim, a realidade extraterrena, que também ninguém conhece nada sobre ela, mas o que tem de livro pretendendo estar dizendo a verdade sobre essa realidade,
Ora, nós devíamos ter prudência. Porque aquilo que está muito além do horizonte da nossa percepção, nós só podemos especular filosoficamente e no campo da informação, mas sem pretender ter o exclusivismo de estar falando verdades, porque nós não sabemos se é. Não, mas não foi um ET que ele disse? Foi, mas pode ter havido um probleminha de entendimento. Como é que um adulto formado em eletrônica vai conseguir explicar a uma criança de 6 anos o funcionamento de uma televisão? Como é que um extraterrestre ou um espírito muito evoluído vão conseguir explicar a um ser humano com o cérebro completamente condicionado aos valores da Terra questões outras que o ser humano nem pode vislumbrar e conceber? E, no entanto, esse ser humano tem a pretensão de dizer: entendi tudo direitinho e escrevi tudo direitinho. Não tem erro, está aqui. Falta-nos a lucidez que Lao Tse, há 2.600 anos, tentou passar. Aquilo que está situado além do horizonte da percepção humana, o ser humano deveria ter prudência no trato com essas coisas, pois se até sobre o que ele tem o poder de interagir ele erra, quanto mais com aquilo que ele nem sabe se existe. No que me cabe, a pedido do amigo espiritual, deixo claro que, nos livros que modestamente tento produzir, faço questão de dizer da minha pequenez. A quem interessar possa, no livro mais novo, Fator Extraterrestre, página 164, está lá a minha declaração de incompetência enquanto ser humano para tratar desse assunto. Afirmo que devo ter errado bastante. É a única maneira que, particularmente, eu consigo lidar com essas coisas. É dizendo que eu não sei se está certo. Nas palestras que modestamente tento também fazer, deixo claro logo no início: por favor, ninguém acredite em coisa alguma. Cada um reflita e tire suas próprias conclusões. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época em que muitas dessas coisas que estão além do horizonte da nossa percepção estão vindo para dentro do campo da percepção humana. Os espíritos, desde a segunda metade do século XIX, preparam e formulam procedimentos, processos, técnicas para cada vez mais diminuir a distância interdimensional que os separa dos que estão encarnados. E tempo virá daqui a pouco em que, sim, aquilo que se chama transcomunicação instrumental será algo nas gerações futuras, do jeito que a gente pega um telefone para falar com alguém que está aqui na Terra. Para nós parece absurdo, né? Mas daqui a alguns séculos: oi, mãe, como é que está aí do outro lado? Ah, faz 30 anos que você morreu, mas isso aí, conversas, é natural, não há distância entre os que se amam no cosmos. Daqui a alguns séculos, a comunicação entre os vivos e os mortos aqui da Terra vai existir do jeito que já existem outros aí. Eita, os médios vão ficar desempregados? Sim, não precisa de médico. A Terra não vai precisar de médium. A Terra precisa de pessoas espiritualizadas. Óbvio. Pessoas que amem o próximo. Os médiuns serviram no sentido de encurtar essa distância e ainda serve durante o período de transição. A realidade extraterrena também, mais e mais, já está se fazendo presente no campo de percepção do ser humano. Então nós estamos vivendo uma época em que muita coisa que a gente não sabia que existia, em que a gente era obrigado a acreditar ou não nessas coisas, o ser humano vai ter a possibilidade, e nós que estamos atualmente vivos teremos a possibilidade não de acreditar, mas de saber, de conhecer. E cada um vai formular a sua visão de mundo, a sua visão de vida, com esses novos elementos. Nós vivemos um tempo em que a gente não tem mais que acreditar, se a gente não quiser acreditar. A grande conquista dos tempos modernos é exatamente aquela de deixar o ser humano livre, para que ele possa, por si mesmo, alicerçar a sua vida
naquilo que ele quiser considerar como sendo a sua base existencial. Se eu quero ser católico, ótimo. Eu tenho que ser católico não só de carteirinha, mas levar a vida de um cristão. Eu tenho que ser cristão. Não adianta ser espírita. O importante é ser espiritualizado, mesmo que não seja espírita, óbvio. Não adianta nós, aparentemente, sermos nada se o testemunho que nós dermos em vida for frágil no sentido de um conteúdo amoroso e elucidativo. Como é que alguém apegado a uma crença, a um conceito equivocado, pode mudar de ideia? Como é que alguém que defende radicalmente um ponto de vista, uma crença, como é que alguém nesse estado, que assume para ele uma verdade como sendo uma coisa sacralizada, pode mudar de ideia? Como é que alguém preso a conceitos pode evoluir se porventura esses conceitos estiverem errados? Aí alguém que também viveu cerca de 2.400 anos atrás, chamado Sócrates, dizia: prudência. A verdadeira sabedoria consiste em, primeiro, admitir a própria ignorância. Pois somente admitindo a própria ignorância, o ser humano não se prenderá a conceitos. E em não se prendendo aos conceitos, ele poderá substituir esses conceitos por outros melhores à medida em que ele for evoluindo. Por isso que Sócrates dizia: só sei que nada sei. As mesmas coisas que Lao Tse dizia na China, Sócrates dizia, junto com Pitágoras, Platão, Tales de Mileto, na Grécia. Quem de nós não está agarrado a vários conceitos? Houve um tempo na história da humanidade, no tempo da Idade Média, em que pegaram a frase que Mateus colocou no Evangelho, que Jesus teria dito e de fato disse, aconselhando aqueles que largassem os seus lares, as mães, os pais, para segui-lo. A intenção do evangelista foi uma. Os papas pegaram essa frase de Jesus na época das cruzadas, pois que precisavam de soldados, e diziam: olha, Jesus disse que largasse pai, mãe, esposa, filho e filha, e viesse resolver os negócios de Jesus, seguisse Jesus para a Guerra Santa na Palestina. E muita gente acreditou nisso e fez guerra. Não, mas isso é no passado. E hoje em dia? Que tem gente que mata alguém em nome de Alá, acreditando que vai ser recebido no céu por 70 virgens. Pessoas que estão apegadas a conceitos que eles pensam ser verdadeiros. Quem é que vai convencer a essas pessoas que isso não é verdade? Alguém aqui já conseguiu convencer um bêbado de que ele não estava bêbado? Quem é que consegue convencer um louco? Ou melhor, quem é que consegue convencer um bêbado? Quem é que consegue convencer um louco de estados outros a não ser esses em que eles estão mergulhados? Um bêbado jamais reconhece que está bêbado. Um louco não tem como atinar com a própria loucura. Quem acredita que matando alguém vai ser recebido no céu por 70 virgens? Como é que um ser humano que acredita nisso vai arquitetar o seu psiquismo ou vai... Não tem jeito. Quando nós nos agarramos a conceitos, e é por isso que Sócrates dizia: prudência, não se agarre a conceitos, admita que é ignorante. Porque quem se admite como ignorante, e ignorante aqui é no sentido de desconhecimento, não se mete a besta e assume conceitos e vai tentar fazer com que todo mundo acredite naquele conceito que para ele agora é verdade. Mas as religiões fazem isso, praticam proselitismo.
saem tentando convencer as pessoas daqueles valores para angariar fiéis. Enfim, nós estamos falando aqui de que qualquer pessoa minimamente inteligente há de convir que aqueles assuntos, aquelas realidades que estão muito além do horizonte do que o homem e a mulher podem perceber, este homem e esta mulher deveriam ter uma certa prudência em não assumir essas questões, esses conceitos como verdades, porque ninguém consegue provar ninguém que é ou não é verdade. Somente a metodologia científica e a percepção natural do ser humano podem perceber o que é ou não verdade para o ser humano. Qualquer pessoa minimamente inteligente há de concordar com essas premissas. Nós nos consideramos pessoas inteligentes, mas não há ninguém na face da Terra que não esteja apegado a conceitos equivocados. Que mesmo sabendo que não deveria vincular sua sensibilidade a questões impressionantes, nós, seres humanos, temos uma doença e nos apegamos a esses conceitos. Se eu comecei a ler os livros de fulano de tal que ele escreve, comecei a gostar, quando eu escuto uma crítica em relação àqueles livros, eu já não gosto. Eu já tenho raiva de quem criticou os livros que eu gosto. É impressionante como nós nos apegamos a conceitos, a situações. E isso estraga a vida. Por isso que Lao Tse falou o óbvio. Nós deveríamos traçar o limite da nossa prudência e jamais pensar que sabemos muita coisa, quando na condição humana, às vezes a gente não sabe nada. Nós, para finalizar, estamos vivendo o melhor momento da história da humanidade. Porque, acreditemos ou não, parece que todo um esforço que vem sendo feito há milênios e milênios convergia e converge para esse momento histórico em que estamos vivendo, em que o chamado véu de Ísis vai ser afastado, ou seja, nós deixaremos de ser ignorantes e poderemos perceber o óbvio, que são essas realidades que nos rodeiam, mas que estão afastadas da nossa percepção, porque nós, os seres humanos, nos transformamos em indivíduos extremamente violentos, perigosos, chatos na convivência, mandões, dominadores, e fomos estragando o perfume ao nosso redor, e essas realidades e outras coisas mais foram nos deixando isolados. Querem enlouquecer, enlouqueçam sozinhos. Só que isso passou. É chegado o momento do todo terrestre voltar a se vincular com toda a realidade que envolve a vida na Terra. E isso ocorrerá naturalmente a partir do nosso tempo de vida. A questão é, com que olhos nós olharemos essas coisas diferentes que vão começar a ocorrer? Com que sentimentos nós seremos testemunhas desses eventos que virão dessas realidades espirituais, extraterrenas, coisas que vão modificar completamente o nosso entendimento do passado, coisas que vão modificar completamente o que nós imaginamos e esperamos do nosso futuro, valores que estamos acostumados a cultuar como verdade, e de repente se perceberá que aquilo não era bem assim, ou aquilo não era verdade, que não há nenhuma importância em muita coisa que se dá importância aqui na Terra, tipo, se ter uma religião, se ir para a missa, ir para um centro espírita, ir para um templo protestante, isso não serve para nada. Ou poderá servir para todo ser humano se a forma como você vai para um centro espírita, para uma missa ou para um templo protestante, for produtiva para você. Mas o problema é que a maioria das pessoas vai porque todo mundo vai, e em indo faz o que todo mundo faz e dali sai como se não tivesse ido nunca a canto nenhum, pois não aprendeu nada e continua a tratar o seu próximo como um animal.
Não, mas eu sou protestante. Não adianta ser. Os espíritos dizem com absoluta tranquilidade. Melhor seria que o ser humano nem acreditasse em Deus, nem muito menos os espíritos, nem em ET, não precisa. Se o ser humano tiver ternura para com o seu semelhante e respeito para com a vida. O problema da Terra é que todos não acreditam, sabem coisas e definem leis a respeito de Deus, dos espíritos, dos ETs, dos santos, dos mestres ascensionados, dos mestres da fraternidade branca, da fraternidade azul, da vermelha, da amarela. Nós sabemos tudo e mesmo pensando que sabemos tanta coisa, não conseguimos nem tratar direito aquelas pessoas que moram conosco dentro de casa ou que frequentam os mesmos ambientes da gente. Nós somos incompetentes para viver. Isso por quê? Vinculamos a nossa sensibilidade a um sem número de coisas estragadas às quais nos agarramos, e quem come feijoada estragada, obviamente, tem uma boa desinteria. E quem come feijoada estragada todo dia tem desinteria. Aí vive em constante desinteria, pensando que goza de uma bela saúde. E é essa a ilusão que nos marca. Nós somos seres humanos, ditos pensantes, que agimos pelos impulsos que o nosso psiquismo animal produz, esquecidos de que temos uma alma, uma natureza espiritual que nos vincula a essas coisas e ao tal Deus que a gente não percebe. Mas como nós iremos perceber questões sutis e puras se o foco da nossa atenção está em conceitos, em crenças e em questões equivocadas? É esse o desafio que nos marca. Esperemos, portanto, que as palavras aqui ditas, mesmo que firam uma ou outra suscetibilidade em alguém, mas que ajudem a despertar para a reflexão imperiosa que o tempo em que nós vivemos realmente nos obriga a ter em relação a qual o sentido da vida para cada um de nós. Independente de existir Deus, de existir Espírito, pouco importa qual o sentido da vida para cada um de nós. O que é que cada um de nós está fazendo nesse mundo? Mesmo que não exista Deus, ETs, Espíritos, qual seria a melhor forma que cada um de nós poderia viver e levar a vida? Em benefício de si mesmo e em benefício daqueles que nos rodeiam. Quando a gente responde essas questõezinhas, o que está dentro ou fora do horizonte da nossa percepção não tem importância. Porque nós estamos com o nosso foco existencial centrado naquilo que é importante para a nossa alma. Viver bem, viver em paz e de forma produtiva, tentando amar o próximo e tentando respeitar a vida na sua beleza e na generosidade que ela sempre nos dá. Espero que o esforço dos amigos espirituais possa render bons frutos na reflexão de cada um dos senhores, se assim desejar. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse profundo em aprender mais sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos importantes. É só tocar no link que está aí na descrição deste vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.